Glórias a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, e depois o 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada, e um lugar para a tua habitação. Verso 18. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra, e eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Pode sentar, meus irmãos queridos. Se o som ficar assim, eu passo da minha noite. Se não mudar nada, eu passo da minha noite. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde Salomão estava dedicando o templo ao Senhor. Davi, seu pai, desejou construir o templo, e na oração que ele faz, o próprio Salomão diz no capítulo 7, no versículo 8, que foi boa coisa que Davi fez. Davi quis construir um templo ao Senhor, mas Deus disse a Salomão que ele não construiria o templo porque ele derramou muito sangue. Num certo momento, Davi, já com a sua vida estabelecida, foi ungido rei em sua casa, depois em Judá, depois sobre todo o Israel, e já estabelecido o seu palácio, o seu templo, o seu palácio, a sua habitação, já vencedor de várias diversas batalhas, ele olhou para o tabernáculo e disse: A tenda do Senhor, ou melhor dizendo, a arca do Senhor habita em tendas, em cortinas, e eu habito um palácio de luxo, muito lindo, muito glorioso. E desejou então e falou com o profeta disse para ele: Faz tudo o que está no seu coração. Porque o profeta via que Davi ia e voltava nas batalhas de vencedores, ia para batalha com muitos homens, a mais do que ele vencia daqui, conquistava lá. Certamente Deus é com Davi. Então, se Davi deseja construir um templo, faz isso no seu coração, porque Deus é contigo. Mas Deus não disse que ele faria um templo, não deixou que ele construísse um templo, mas isso diz a palavra do Senhor. Quando Salomão, no capítulo 7, ele ora na dedicação do templo, ele diz: Foi boa coisa que Davi fez, desejar construir um templo ao Senhor. Muito embora ele não construiu, muito embora ele não construiria, mas foi bom ele ter desejado isso. Aqui vem o primeiro recado para a igreja. Às vezes pode acontecer na minha vida e na sua, que nós não vamos chegar a ser um missionário, viajar nos campos de missões, mas temos desejo. Isso é bom, isso agrada a Deus. Talvez Deus não lhe mandou você para ser um pastor presidente, um pastor de congregação, mas uma outra função que ele tem na sua vida. Mas foi bom você desejar fazer isso para o Senhor. Deus está olhando, Deus contempla, Deus sabe, Deus conhece tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos ou ainda vamos fazer. Ele sabe tudo. Voltando para o texto, Salomão então começa a orar, e no capítulo 6 que eu li com vocês, ele falou o seguinte: Tu disse, Senhor, que habitaria nas trevas, oculto, e eu te tenho edificado uma casa para a morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Nós estamos vendo uma palavra onde Deus deseja habitar com o seu povo. Deus deseja estar com a sua amada. Deus deseja estar com os seus eleitos. É o desejo de Deus estar no meio do povo dele. É o desejo do Senhor habitar entre os seus. E Deus proveu sempre meios para que eles estivessem no meio da sua igreja. Deus sempre proveu um meio para habitar no meio do seu povo. E é sobre isso que eu vou falar nesta noite. E o título dessa mensagem, o tema dessa mensagem é Tabernáculo, Templo, Graça e Glória. Tabernáculo, Templo, Graça e Glória. Deus quer habitar com a sua igreja, Deus quer habitar com o seu povo, Deus quer morar com a sua igreja. Deus tem um plano e um projeto para viver e habitar no meio do seu povo. Quando as irmãs cantavam esse hino segundo que cantaram, que ele bate a porta, que ele está à porta, logo nós lembramos de Apocalipse 3, versículo 20, a carta à igreja de Laodiceia, onde Deus, o Senhor Jesus diz: Estou à porta e bato. Muitos pregadores pregam em curva livre, em pregações evangelísticas, dizendo que a porta do coração não, ali a porta da igreja. A igreja de Laodiceia tinha colocado o Senhor para fora, mas ele quer habitar com a igreja, ele quer entrar na igreja, ele quer ficar com a igreja, ele passeia entre os candeeiros, entre os candelabros, ele está no meio da igreja, ele quer viver com a igreja. E Deus sempre proveu um meio para habitar com o seu povo. Quantos podem adorar a Deus porque Deus quer habitar com a sua igreja? Quantos podem de verdade adorar o Senhor porque Deus tem prazer em habitar com
com o seu povo. Deus é o Deus santo, Deus é o Deus terrivelmente santo, perigosamente santo, mas mesmo assim sendo Ele que habita na glória eterna, Ele quer habitar com o seu povo e prover meios para viver, para habitar, para estar com a sua igreja. Isso é motivo de adoração, isso é motivo de dar glórias a Ele, isso é motivo de saber que nós, mesmo pecadores, falhos e fracos que erramos, sabemos que temos um Deus que quer habitar conosco, quer estar em nosso meio, quer viver conosco, para a sua glória e para a sua honra. E o povo de Deus estava preso, encarcerado no Egito. O que me chama a atenção é que quando a nação de Israel foi para o Egito, ela foi como uma bênção. Foi ali Israel, 70 almas depois estabelecidas, mas depois de um tempo virou uma aflição e se tornaram escravos do Egito. Faraó oprimia a nação, oprimia o israelita, oprimia aquele povo. A palavra nos informa que havia um clamor da parte do povo para Deus por causa do peso, por causa da grande opressão que Israel sofria debaixo da graça do Egito. Egito tipifica, simboliza o mundo. Faraó simboliza, tipifica Satanás. E havia uma opressão terrível naquela ocasião, de tal maneira que eles clamavam ao Senhor. E Deus levanta então Moisés para que libertasse a nação de Israel, o povo de Israel, dentre o Egito, tirasse-os dali. E quando Deus opera maravilhas, sinais e prodígios, 10 pragas, abre o mar vermelho, arranca o povo dali com mão forte. Ele diz para Moisés que ele quer fazer, que dá uma instrução a Moisés para que se faça uma casa, um local para que Deus habite no meio deles. Deus não quer o seu povo largado, Deus quer estar com o seu povo. Deus não quer o seu povo distante, Ele quer juntamente andar com o seu povo. Deus não quer o seu povo lá à frente e distante, não. Ele quer habitar no meio do seu povo, Ele quer habitar no meio da sua igreja. Olhe para alguém do seu lado e diga: um Deus grande e poderoso, Ele quer habitar no meio da sua igreja, Ele quer habitar contigo, Ele quer habitar conosco. Um Deus grande e poderoso que fez os céus e a terra, que mede a palma das águas, a sua palma ao mar, ao oceano, que a terra para Ele é como um globo que Ele se assenta, os olhos são para Ele como gafanhoto. Deus grande e tremendo, esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que é, que era e que há de vir, Ele provê meios para que Ele habite no meio do seu povo. E tirando a nação de Israel do Egito como forte e poderosa, sinais, prodígios e maravilhas, Deus chama Moisés para subir no monte. E Moisés sobe ao monte, no capítulo 19 do livro de Êxodo. E quando Moisés sobe lá, o monte estremece, porque Deus desceu naquele lugar. Onde Deus desce, o lugar estremece, o lugar fumega, o lugar relanteja, há trovões, sinais, barulho. Onde Deus está não é possível haver silêncio. Onde Deus está tem que ter glória, tem que ter aleluia, tem que ter louvor, tem que ter adoração. Ainda que a luta, a adversidade e a dor seja grande, onde Deus se manifesta, a glória se manifesta e o poder se manifesta, e a igreja adora, e a igreja louva, e a igreja glorifica. Grande é o nome do Senhor. E lá no livro de Êxodo 19, quando Deus desce ao monte, Deus dá instrução a Moisés, para Moisés: não peça que um povo chegue ao monte, e nem toque no monte, nem animal chegue perto do monte, porque vão ser assediados, flechados, porque eu sou o Deus santo, que sou grande e sou poderoso. Eu vou descer no monte e vou falar contigo. Peço para o povo santificar, 3 dias se santifique, purifique-se, porque eu vou falar contigo. Então ele desce no monte, e eles olham de longe e vê, lá no cume do monte, lá naquela altura, o monte está descendo, relâmpagos, trovões, um denso som de trombeta, o zumbido da trombeta está naquele momento, e o povo fica com medo, e Moisés então começa a falar com o Senhor, e Deus começa a dar a instrução. E no capítulo 19, versículo 6, Moisés ouve da boca do Senhor dizendo: o meu povo vai ser um povo de sacerdócio real. Eu vou chamar vocês para serem sacerdotes reais. Vocês não vão ser a galera, vocês não vão ser a escória. O meu povo é um sacerdócio real. O povo de Deus é chamado como sacerdócio real. A mesma palavra está escrita em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele nos chamou para sermos o reino de sacerdotes. Olha para o teu vizinho e diga: você faz parte desse reino de sacerdotes. Você é sacerdote e você é rei. Você é reino sacerdotal. Aleluia! E o nosso Deus vai habitar em nosso meio. E quando chega no capítulo 25 do livro de Êxodo, Deus começa a dar a instrução para Moisés.
construa o tabernáculo. O tabernáculo era um grande cercado de cortinas. Dentro do tabernáculo havia muita coisa, mas principalmente as partes principais são na entrada do tabernáculo, na entrada desse local. Quando você chegava no pátio, havia cortina de 4 cores: branco, azul, carmesim e púrpura. Quando você entrava ali de frente, havia o altar do sacrifício. Depois do altar do sacrifício, havia a pia para que se lavasse, para entrar no lugar santo. Ali era o átrio. Entrando no lugar santo, à direita de quem entrava, havia uma mesa com 12 pães da proposição. À esquerda havia um candelabro de ouro batido, ouro puro, onde havia 7 lâmpadas acesas constantemente. De frente havia o altar de incenso, uma outra cortina muito espessa, e ali adentro estava a arca da aliança, uma arca de madeira de acácia recoberta de ouro, com um tampo de ouro puro, com querubins. E nesse local, 25 de Êxodo, verso 22, diz o Senhor: ali eu me manifestarei e falarei com o povo. Durante 40 anos o povo andou no deserto, durante 40 anos o povo foi guiado, e Deus estava no meio deles. Deus proveu um meio para estar no meio dele, Deus proveu um meio para andar no meio do seu povo. Deus proveu um tabernáculo. Durante 40 anos montava-se e desmontava. Quando Deus dava a ordem para parar, a nuvem que os guiava de dia e a coluna de fogo de noite. Quando a nuvem parava, eles paravam e acampavam. Quando a nuvem levantava, eles desmontavam tudo e levantavam em acampamento. E quando Deus dava ordem para seguir, para parar, ele dizia: levanta-te, ó Senhor, e dissipa os teus inimigos. Quando era parar, Moisés orava e dizia: volta, Senhor, para os milhares do teu povo, porque Deus habitava no tabernáculo com o povo de Israel. Quando Moisés entrava no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, Deus derramava a Shekinah, manifestava a sua glória e falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Era glória, era poder, era manifestação. Havia um tabernáculo que estava aqui hoje, estava ali amanhã. Ele estava constantemente mudando de endereço, até que entraram na terra prometida. Com o passar dos anos, diga para alguém: no deserto, Deus andou com o seu povo. Se você estiver passando por deserto, tenha certeza, se você é povo de Deus, Deus também vai andar contigo. Deus vai prover um meio para andar contigo. A glória dele se manifestava. Havia um lugar propício, conforme a instrução. Moisés recebeu e Deus lhe disse: conforme o modelo que lhe foi dado no monte, assim você vai fazer. Porque se seguirmos o modelo que Deus determinou, Deus se faz presente, Deus se manifesta, Deus se faz presente em cada momento das nossas vidas. Talvez você não veja, talvez você não contemple, mas pode estar passando deserto nesta noite. Pode estar alguém passando deserto na sua vida, mas saiba que Deus anda no meio do seu povo, no meio do deserto, e no meio do deserto Deus provê mesa, Deus provê uma mesa no meio do deserto, Deus provê condições de você passar e sobreviver, Deus provê condições de você chegar à terra prometida, Deus provê condições da sua igreja alcançar aquilo que Deus prometeu que você alcançaria. Tem alguém comigo que para adorar o Senhor? Tem alguém comigo que para glorificar a Deus? Tem alguém aqui comigo para dar glórias a Ele? Porque Deus habita no meio do seu povo, ainda que no meio do deserto. Quantos podem aplaudir a Jesus que anda com seu povo no meio do deserto? Aleluia. Glórias a Deus. Então chega o momento em que Davi quer construir o templo. E Davi não poderia construir, mas Salomão construiu. O versículo 18 que eu li com vocês diz o texto: mas na verdade habitará Deus com os homens na terra, até os céus, e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa eu tenho edificado. O tabernáculo era bem mais simples comparado com o templo, evidentemente. O templo não era mais lugar de peregrinação, o templo era um lugar fixo, um lugar estabelecido pelo Senhor para que cultuasse a Deus. A intenção sempre de andar no meio do povo de Deus é a intenção de cultuarmos a Ele e ser adorado por nós, o Senhor. O tabernáculo era para guiar, para orientar, mas prestava-se o culto ao Senhor, prestava-se adoração ao Senhor, celebrava-se a Deus. E quando é construído o templo, depois de construído, Salomão
mão na sua oração, sabe como era, mas na verdade habitará o Senhor Deus com os homens na terra. Diz o texto que nós somos pecadores, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz que não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que se aproxime do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Efésios 2, verso 1, que mortos em ofensas e pecados é a situação do homem sem Deus. Diz a palavra do Senhor que nós somos caídos, e o texto informa: habitaria Deus com o homem. E quando Salomão edifica aquele templo glorioso, glória maior do que o tabernáculo, com dimensões maiores, com altar maior, com uma pia de bronze para se lavar muito maior, com tudo que se imagina de glória, ainda assim ele ora ao Senhor dizendo: habitaria Deus com os homens na terra. E quando Davi recebe toda a planta, toda a instrução, prepara todo o material, e o seu filho prepara tudo, constrói tudo conforme o modelo. Olha para alguém e diga: se não for conforme o modelo que Deus deu, Deus não se manifesta. Olha para ela, olha para ele e diz: se não for conforme o modelo que Deus estabeleceu, Deus não vai se manifestar. O que acontece muitas vezes é que o culto é frio, a pregação parece que é fria, o louvor está frio, e nós temos que pensar o que está acontecendo. Será um levante do maligno? Será a fúria do maligno? Ou alguém está fazendo fora do modelo que Deus estabeleceu? Há um modelo para cultuar a Deus, e o modelo para cultuar a Deus é em espírito e verdade. Se eu não estiver aqui em espírito e verdade, a glória não manifesta no templo. Mas se tiver um aqui hoje, nesta noite, com o coração aberto para glorificar, para adorar, para render glórias a Ele, para apresentar um culto a Deus, Deus vai se manifestar com glória. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto, pastor João, a presença do meu amado. Aleluia! Daquele que é cândido, aquele que é lindo e maravilhoso, cândido do unicundo. Aleluia! Aleluia! E quando os sacerdotes dedicam o templo, com tudo aquilo que foi preparado pelos levitas, com as canções, com a adoração, com as vestes, com os perfumes, com tudo conforme o modelo que foi mostrado, então os sacerdotes apresentam o culto. E quando eles fazem o sacrifício e apresentam essa adoração, apresentam um culto a Deus, e quando esse culto começa a subir, Deus começa a derramar a glória dele, Deus começa a manifestar a sua glória, e o local da adoração, o tabernáculo, o templo, enche da fumaça, enche da presença de Deus, e os sacerdotes não conseguem ficar em pé, eles caem prostrados no chão. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Deus também estava no tabernáculo, eu também estava no templo. Deus se manifestou no templo. O templo foi levantado para que Deus se manifestasse. Deus provê um local, um meio para a sua igreja, como cultuar a Ele, e Ele se fazia presente no meio da igreja. Tabernáculo, e agora tem o templo, e o templo eles inicia a adorar 2 vezes por dia. Tinha sacrifício, tinha às 9 da manhã e às 3 da tarde, constantemente havia os pães da proposição, o fogo deveria arder continuamente sobre o altar, conforme está escrito em Levítico 6, versículo 13, no tabernáculo e no templo, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E em Levítico 10, verso 4, está escrito que de Deus desceu fogo do céu e acendeu o altar. Você levanta o altar, você levanta o templo, mas Deus vai incendiar o altar para a glória de Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui com o altar levantado. Deixa eu ver alguém, aleluia. Se tem alguém aqui com o altar levantado, Deus vai acender e você vai manter aceso. Não deixe apagar o fogo, não. O fogo arderá continuamente e não se apagará. Aleluia. Nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem falta de dinheiro, nem desemprego, nem marido, nem esposa, nada vai poder fazer apagar o fogo do altar. Deixa eu ver aqui se tem alguém que está aceso. Aleluia. Tabernáculo, templo, graça e glória. Esse templo foi local de orgulho para os judeus, foi local de adoração, foi local de muita controvérsia também, foi local onde houveram coisas terríveis também, local onde era somente para adorar, para cultuar, para celebrar. Foi local de muita idolatria, paganismo,
Quando você lê as Escrituras, você vê que muitos reis foram pagãos, foram idólatras. Se você pegar o rei Acabe, o pior rei do reino do norte, e pegar Manassés, o pior rei do reino do sul, porque a nação de Israel foi dividida, era dividida em 12 tribos, e ficou dividida em reino do norte, 10 tribos, e reino do sul, 2 tribos, a saber, Judá e Benjamim. E ali no reino do sul, o pior deles foi Manassés, terrível, idólatra, queimou o filho do fogo, foi terrível. E esse lugar que é para adoração e culto a Deus, começou a virar um lugar de comércio, começou a virar um lugar de troca, começou a virar um lugar que não era mais para culto e adoração, mas para enriquecer, para tomar dinheiro, para fazer fama, para crescer. E as pessoas têm visto muitas vezes o templo como lugar de crescimento espiritual e outros como lugar de crescimento social, um cabide de emprego, alguma coisa para eu ganhar votos na eleição, alguma coisa para eu fazer, para eu me mostrar. Não existe no tempo de Deus alguém que possa parecer mais que o próprio Deus. Não existe no tempo de Deus alguém que possa ser celebrado mais do que o nosso Deus. Não existe no tempo do Senhor aquele que deve ser unicamente adorado além dele. Isaías 42, versículo 8 diz a palavra: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não darei a outro, e nem o meu louvor às imagens de escultura. É glória a ele, tão somente a ele, o culto é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele. A igreja se reúne para adorar o grande Jesus Cristo, Rei da glória. Aleluia. Aleluia. Chega um momento onde o templo é destruído. No ano de 597 a.C., Nabucodonosor, o rei do norte, já tinha sido assolado pela Síria em 722 a.C. Mas em 597, Nabucodonosor investe novos no poder e o rei arrefece e faz ali um acordo. Depois esse acordo é quebrado. Em 588, cercado de Jerusalém por 2 anos, e houve fome, houve morte, houve fuga. E em 586, a nação de Judá cai e é levada em cativeiro, 70 anos de cativeiro. E Nabucodonosor destrói o templo, o lugar onde era para Deus falar com a igreja, com o povo, com a sua amada, com seus eleitos, com o seu povo. E aquele templo é destruído, o seu povo é levado em cativeiro, 70 anos de cativeiro. No capítulo 9 de Daniel estava lendo o profeta Jeremias e ele encontra que era um tempo de 70 anos de cativeiro. Então Deus traz de volta o povo. E Neemias e Esdras são usados pelo Senhor, e Zorobabel também, para edificar o templo, para levantar a nação de Israel como igreja, como povo, politicamente, socialmente e, evidentemente, espiritualmente. E aquele templo não é mais tão bonito, nem tão formoso. Tanto que, no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, eles olham e dizem que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Por qual razão? Porque eles tinham visto que aquele templo de Salomão era um templo formoso, formidável, lindo, magnífico, um templo que enchia os olhos. Mas este, o segundo templo, não era tão bonito, não era tão belo, não era tão suntuoso. Mas Ageu diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E quando isso é soado profeticamente, talvez eles não tenham entendido, talvez a nação não tenha compreendido totalmente plenamente, porque havia naqueles que partiram para o cativeiro, quando voltaram, e que já eram bem velhos, bem anciãos, olhavam aquele tempo comparado com o outro, isso aqui não é nada, e deu um certo desprezo neles, certo? Meu Deus, não é nada a ver com aquilo que nós tínhamos visto, com aquele grande tempo. Mas esse tempo depois ele é reformado por Herodes, de tal maneira que esse templo ficou tão suntuoso, ficou tão belo, segundo os historiadores, tanto quanto o templo de Salomão. E nesse templo de Salomão, um belo dia, estava um homem chamado Simeão, cuidando ali das coisas que tem que ser feitas. Aí por sorte, seu tio está ali servindo no templo, e quando ele estava naquele lugar, entra um casal, olha para cá, entra um casal, de repente, é mais um culto, é mais um dia. Você veio aqui costumeiramente, veio para a igreja, veio ligar o som, veio passar um pano, veio passar um verniz, um brilho aqui, alguma coisa.
vem cuidar aqui, mais um dia, mais um culto. Aí eu vou lá porque é culto de libertação, é quinta-feira, vem lá as irmãs da Europa, vamos lá, é mais um culto. Nesse dia, que Simeão estava lá, de repente chega um casal, com uma criança de 40 dias. E quando eles chegam aquela criança, eles chegam e entregam para que Simeão apresente, levaram a oferta por apresentar aquela criança. Porque a apresentação da criança, judeu, no 8º dia, o menino era circuncidado em casa. O sacerdote ia em casa, na casa dos pais, e circuncidava o menino, ele dava o nome. 40 dias depois, ia se apresentar, levava sua oferta. Se fosse rico, um cordeiro, um cabrito; se fosse pobre, pombos, etc. Chegava lá e foram apresentar, conforme a lei. Gálatas 4, verso 4, diz a palavra do Senhor: veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, verso 4. Cumpriu toda a lei cabalmente. E quando José e Maria entram naquele lugar, naquele tempo, nesse tempo já ele é reconstruído, e ampliado e reformado. E quando chega naquele local, então ele coloca na mão de Simeão e ele fala: Senhor, agora sim, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Alguém aqui já viu a salvação da parte de Deus? Alguém aqui já contemplou de forma gloriosa do tempo? Talvez um dia que você nem imaginou, mas naquele dia a salvação chegou. Talvez um dia que você nem sequer conseguiu imaginar, mas naquela noite, naquele culto, naquele dia, ninguém sabe, vai ser hoje o dia que Deus vai mostrar a glória dele na sua casa, e vai virar cativeiro, e vai mostrar que ele é Deus do céu, da terra e debaixo da terra. Quem sabe hoje à noite, ele Deus vai resplandecer a glória na sua vida. Eu acredito. Tem mais alguém comigo? Tem mais alguém comigo? Então levante a mão e glorifica ele, exalte ele, engrandeça ele, porque ele é digno de honra e de glória. Aleluia. Tabernáculo, templo, graça. Jesus nasceu, foi apresentado. Depois de 12 anos, ele é de novo visto no templo. E no templo discutia com os doutores da lei, os meninos podiam fazer isso. A família foi celebrar como sempre fazia, e ao retornar, a multidão, a caravana, a comitiva, deram depois de 3 dias a falta do menino. Voltaram, e ele estava no templo. Menino, por que tu fez isso? Cuidava a mim, era para mim cuidar das coisas, meu pai. Competia em fazer isso. Estou aqui cuidando das coisas, meu pai. E o pai fica daquele jeito, meu Deus. Depois de 18 anos, ele entra no templo de novo. E quando ele entra no templo, ele viu os cambistas, gente vendendo, comprando, fazendo as suas maracutaias, porque alguém podia vir de longe trazendo o seu cordeiro, não tinha como, ele tinha que chegar a comprar. E era isso, podia fazer isso. Traz o dinheiro do valor e compra aqui. Os sacerdotes, os levitas iam verificar se o cordeiro, se a novilha, se a ovelha eram em condições de ser ofertadas, limpa, sem mancha, sem mácula. Mas havia ali então uma troca, como custava 50, cobravam 500, e ele tinha que fazer, porque ele ia cultuar, ele queria celebrar, ele queria cultuar, e fizeram comércio. Jesus chega e derruba a mesa dos cambistas. Jesus chega e acaba com aquilo. E um dado momento ele fala assim: olha, destruam esse templo, e em 3 dias eu edifico ele. E aquilo ficou marcado, porque quando Jesus foi capturado no Getsemane, foi levado à presença de Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos. Então naquele momento eles começam a levantar pessoas dizendo: ele disse que ele destruiu o templo, ele disse que ele destruiu a casa, ele é um homem que tem que morrer. A condenação é essa, porque ele tem que morrer, porque lá no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 11, estava um decreto onde que alguém falasse ou fizesse algo contra o templo, deveria ser morto, ter a sua casa derrubada, e um dos esteios da sua casa, esse homem deveria ser levantado, ou seja, derruba a casa, pega uma viga da sua casa e pendura esse homem ali. Está lá em Esdras, capítulo 6, versículo 11. Então Jesus vai e diz: derruba esse templo. E mais à frente, no livro de Mateus 24, quando eles estavam no templo, saindo do templo, juntamente com os seus discípulos, eles diziam: olha, mestre, que templo, que construção, que pedras, que edificação. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja de mim. E no ano 70 da nossa era, foi derrubado esse templo.
General Tito, Vespasiano entrou ali numa rebelião contra o povo, o Império Romano, e quando ele entra e destrói, e uma flecha atirada a esmo entrou por uma janela desse templo e atingiu cortinas, havia muitas cortinas, ele pegou fogo e incendiou, e foi grande a tragédia, destruiu e derrubaram. Depois os soldados vinham com alavancas, com lanças, e tentavam tirar o ouro que escorreu, que derreteu, que ficou entre as flechas das pedras, arrancavam pedra aqui e pedra ali, e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada nesse tempo. E agora? O texto diz, eu disse, que Deus quer um lugar para habitar com o seu povo. Eu estou falando aqui há um tempo já que Deus provê um lugar para o culto, e que Ele quer andar no meio do seu povo. No tabernáculo, no deserto, Ele falava com o seu povo. No templo, Ele falava com o seu povo. Tinha um culto, apresentávamos a Ele culto, louvor e adoração. E agora? O templo está destruído, o tabernáculo não temos mais. O que vai acontecer agora? Se foi destruído pelos romanos o lugar onde Deus ia habitar. Olha comigo para o livro de João, capítulo 14, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém achou? Diga amém? Amém. Eu estou em Coríntios ainda, não é? É João? João 14, verso 23, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele. Se alguém me ama, vou repetir, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, eu e meu Pai, e viremos para ele e faremos nele. Eu acho que alguém já entendeu aqui. Eu acho que alguém já entendeu aqui. Não temos tabernáculo, não temos o templo de Salomão, mas olha o que está dizendo o texto. Se alguém me ama, ele vai guardar a minha palavra. Quem ama e guarda a minha palavra, eu nele, meu Pai, vou habitar nele. O templo está aqui agora. Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, nós viremos para ele, habitaremos nele, faremos morada nele. Aceita o lugar da habitação de Deus. Deus prepara um lugar para a sua habitação. Deus prepara um lugar para andar no meio do povo de Deus. Deus prepara. Mas eu não disse agora há pouco que nós somos pecadores, terrivelmente pecadores, instituídos na glória de Deus, mas pelo sangue de Jesus derramado, pelo sangue que purifica, pelo sangue que redime, pelo sangue que compra, pelo sangue que paga, Ele purificou para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Tito 2,14. Tem um povo seu, zeloso e de boas obras. Tabernáculo não tem mais, aquele templo não tem mais. E agora, olha para o seu vizinho e diga: você é o templo, você é a habitação, você é onde Deus preparou para andar com o povo. Você pode estar sofrendo, pode ter luta, pode ter perseguição, mas você é o templo da habitação de Deus. Deus habita no meio desse povo. Deus proveu um meio para estar com a sua igreja. Deus proveu um meio para estar no meio do povo. Deus proveu no deserto, Deus proveu no templo, Deus proveu na igreja. A igreja é um templo do Espírito Santo, a igreja é da graça gloriosa de Jesus. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus sempre provê um meio para habitar com o seu povo. Tabernáculo, templo, graça e glória. Fique de pé, igreja. Fique de pé, com licença do pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você tenha passado uma luta muito grande. Talvez as adversidades tenham sido muito grandes. Talvez você tenha sido sofrido, e por causa da igreja, por causa de servir a Deus, tem sido muito sofrimento, muita luta, muita batalha, muita coisa. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Talvez, eu tenho certeza que aqui tem sido falado, mas talvez em muitos lugares não tenha sido falado. E estou esquecendo de dizer, olha para cá, estou esquecendo de dizer que o meu Redentor virá, ele voltará para buscar a sua igreja. Ele preparou um meio para habitar no tabernáculo, preparou um meio para habitar no templo, preparou um meio para habitar na igreja, e ele voltará para a sua igreja para buscar o seu povo. O seu povo vai ficar olhando, não, querido. Jesus voltará brevemente, a trombeta soará, e ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua amada. Não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem angústia, nem aflição, nem preocupação, nem luta, nada mais. Para sempre e eternamente estaremos com o Senhor. Onde? Aleluia! Onde será isso? Olha para cá. Aleluia. Apocalipse 21. Mas se você não gritar aleluia e glória a Deus agora, eu não sei o que faço. Meu Deus. Eu vi um novo céu, João dizendo, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada, 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 aleluia, preparada, como uma esposa, adornada para o seu marido, adornada para o noivo, adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, na glória, que é o lugar para habitar com o Senhor. Tabernáculo, tempo, graça e glória. Na graça ele habita conosco, na glória nós habitamos com ele, e ele nós nele, eternamente, gloriosamente, sem separação. Aplauda a Jesus. Eis aqui o tabernáculo, aplauda forte. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, que está com os homens, pois com eles habitará. Vou repetir: pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Tabernáculo, templo, graça e glória. Hoje ele habita, ele preparou a igreja, lavou, redimiu, comprou, purificou, condicionou com o seu Espírito Santo. Quem ouve, quem obedece, quem ama, vem o Filho, vem o Pai, o Espírito Santo. Ou seja, Deus habita no meio da igreja, na graça. E naquele grande dia, naquele grande dia, naquele grande dia, ouvir-se-á o som de trombeta, ouvir-se-á uma voz doce e gloriosa, dizendo: vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, vinde. Cadê a igreja que acredita na vida de Jesus? Cadê a igreja que acredita na vida de Jesus? Vinde bendito de meu Pai, tomar por herança, e aleluia. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.